Tarde a todos, eu sou o Paulo e juntamente eu falo de Belém do Pará, no Brasil, e juntamente com o Facundo Labarque e o Alexandre Bonaldo, estamos desenvolvendo o trabalho Revisão Taxonômica das Pequenas Aranhas do gênero Quitonos, família Pteridiosomatidae. Essa família ela é composta atualmente por 19 gêneros, de 129 espécies de aranhas diminutas, aranhas muito pequenas. E elas têm uma preferência por habitats úmidos e sombreados, como florestas tropicais e cavernas. De acordo com o Catálogo Mundial de Aranhas, a gente tem essa distribuição para Pteridiosomatidae. As áreas em vermelho são as áreas onde concentram maior diversidade e tem menos de 5 espécies descritas para o centro da África e para o norte da Austrália. Mas se a gente contar com alguns registros do GBIF, para algumas espécies que são mais bem distribuídas, a gente tem mais ou menos essa distribuição. Um trabalho muito importante não só para a taxonomia de Pteridiosomatidae, como para comportamento, como para morfologia e para vários aspectos sobre essas aranhas, é o trabalho de Coddington, de 1986, e nesse trabalho, dentre inúmeros dados importantes, ele fornece a primeira e única hipótese filogenética para Pteridiosomatidae. Eu queria dar destaque à família Platonini, que é onde se encontra Quitonos, o gênero que eu estou trabalhando agora. Essa família é composta por 2 gêneros, Plato e Quitonos, e existe uma variação muito grande na morfologia. Então, Plato é uma aranha que se parece com várias outras da família, e mesmo de outras famílias, enquanto Quitonos apresenta várias modificações, especialmente no abdômen. Elas são aranhas muito pequenas. Se a gente colocar um exemplar em cima de uma régua, a gente vai enxergar isso. Ela é questão de 2, 3 milímetros de comprimento total. E atualmente a diagnose de Quitonos ela é baseada em fileiras de espinhos, de macrocetas nas pernas 1 e 2, fileiras laterais. O externo ele é expandido ventralmente. O externo é expandido ventralmente e há tubérculos abdominais. Quitonos ele foi proposto inicialmente como Tecmessa, por Pickard Cambridge, em 1882. No entanto, esse nome já estava preocupado em Lepidoptera. E, portanto, Coddington, no seu trabalho de 86, propôs o Quitonos como novo nome. Atualmente, existem 5 espécies descritas. Elas estão descritas apenas para a localidade tipo, na região neotropical. Existe não exatamente um problema, mas uma curiosidade com esse grupo, com Quitonos, pois a gente encontra exemplares com diferente morfologia do abdômen, mas quando a gente vai examinar a genitália desses exemplares em um estereomicroscópio, a gente não consegue encontrar nenhuma variação muito grande, não é uma variação marcante. As estruturas elas são translúcidas, elas são muito, muito delicadas e a gente não consegue enxergar. De forma que, até então, todas as espécies elas foram diagnosticadas com base no abdômen, no formato do abdômen. E surge uma pergunta: será que Quitonos é tudo uma espécie só, com uma grande variação dentro dessa espécie em relação ao abdômen? Ou será que existem variações interespecíficas na genitália e a gente não está conseguindo enxergar? Então, diante disso, o meu objetivo é realizar a revisão taxonômica desse gênero, tá? Aqui é uma ilustração das 5 espécies já conhecidas. Eu tenho material dessas coleções, tanto coleções nacionais quanto estrangeiras. As descrições e terminologias das estruturas, elas seguem a literatura da área. Imagens coloridas, multifocais, bem como imagens de MEV, elas estão sendo tomadas com os equipamentos disponíveis no Museu Guild. Aqui do lado é o exemplo de uma prancha que vai ser publicada no trabalho, com diferentes posições da fêmea e do macho. Bom, eu consegui
separar 16 espécies novas, além de Quitonos pectorosa e Quitonos peruana, nesse material que eu examinei até então. A distribuição está sendo ampliada, então ela está ocorrendo desde o México até a Argentina. E eu consegui também separar 6 espécies que eu ainda não consigo atribuir nomes ou saber se são novas ou não, e eu vou explicar um pouco mais à frente. A maioria delas eu tenho até o momento machos e fêmeas, mas algumas são representadas por apenas um dos sexos. Atualizando a diagnose, então, se mantém a fileira de macrocetas nas pernas 1 e 2. Olhando no microscópio, essa é a morfologia dessa estrutura. A tíbia 1 e 2 é levemente arqueada nessas aranhas. Como eu falei, o externo é expandido ventralmente, então se a gente passar uma linha imaginária na linha das peças bucais, o externo ele se expande ventralmente. Ele possui entalhes laterais, né, dobras laterais, e detalhes da cutícula também é único nessa família, tanto em relação à cutícula quanto em relação ao formato das cerdas, do soquete das cerdas. Como eu disse anteriormente, elas possuem tubérculos que podem ser dorsolaterais, como esses da imagem, ou eles podem ser dorsomedianos. Isso varia bastante. O abdômen deles é uma estrutura rica em caracteres, e a gente está descrevendo agora uma estrutura que a gente só encontrou em quitonos, que nós estamos chamando de campos de inserção de cerda. Então, essas regiões mais esclerotizadas no abdômen, elas possuem algumas diferenciações. Olhando no MEV mais de perto, à primeira vista é um pouco confuso, mas se a gente colorir, a gente consegue ver que o que está acontecendo ali. Então, existe um espaço, vários espaços no abdômen, de onde sai uma cerda e pode haver algumas modificações, como, por exemplo, na imagem da direita, existe uma cicatriz aqui. E isso não é usado isso não é único para cada espécie, mas a gente consegue formar grupos de espécies com um ou outro formato. A genitália masculina, ela tem essa morfologia geral. O êmbolo ele fica escondido abaixo do condutor, e o condutor possui uma apófise, que é basicamente a única estrutura que varia entre as espécies. Todas as demais estruturas da genitália masculina são muito conservativas, elas não variam tanto entre as espécies. E aqui é o êmbolo, que a gente só consegue visualizar expandindo o palpo, e ele sai de trás do condutor, e a gente vê que ele tem um formato de escápula. Aqui é uma variação de condutor entre as espécies que eu tenho. Condutor não, é mais exatamente a apófise do condutor. A genitália feminina ela tem esse formato, com destaque para o duto de copulação distal, pois a inserção deste ducto no duto de copulação proximal é especialmente o que varia entre as espécies, e o formato do duto de copulação proximal também varia bastante. Então, a gente comparando as espécies comparando exemplares masculinos com diferentes formatos de abdômen e que em um estereomicroscópio pareciam a mesma coisa, após fazer o MEV a gente percebe que não, que existe alguma diferença, especialmente na apófise do condutor. Com as fêmeas, isso também acontece, a gente vê que o formato do duto de copulação proximal, ele varia entre indivíduos com diferentes formatos de abdômen. Dessa forma, a gente pode dizer que o abdômen ele é um bom caráter diagnóstico para quitonas, pois houve essa complementariedade, houve essa congruência entre o formato do abdômen e o formato da genitália. Quando a gente analisa também espécimes diferentes que possuem o mesmo formato de abdômen, a gente percebe um padrão nesse formato de genitália. Então, isso corrobora ainda mais a ideia de que existe um formato único de abdômen correlacionado com o formato único de genitália. A espécie tipo Quitonos pectorosa ela está depositada em Londres,
e eu consegui examinar o holótipo a partir de imagens, e eu consigo confirmar a identidade dessa espécie com vários exemplares que eu tinha aqui, e o macho vai estar sendo descrito pela primeira vez. Quitonos peruana e tuberosa estão em Varsóvia. Nenhum dos dois exemplares, nenhum dos dois holótipos foram examinados. Mas a partir da ilustração do Kaiserlin, eu consigo reconhecer a identidade de Quitonos peruana. Inclusive, o macho vai estar sendo descrito pela primeira vez. Estamos em 12 minutos, Paulo. Quitonos quinquemocronata, ele está no Museu de Paris, também não consegui examinar o tipo. E Quitonos quillor, ele está no Equador, também não consegui examinar o tipo. Bom, aqui só para mostrar rapidamente os grupos de espécies, né? Eu tenho um grupo que é muito semelhante, é mais semelhante com a Quitonos pectorosa. Perdão, Paulo, se me escuchou? Estávamos em 12 minutos, te aviso. Ok, obrigado. Obrigado. Eu tenho outro grupo que é muito semelhante à Quitonos peruana, pelo formato do tubérculo abdominal. Tem mais um outro grupo em que os tubérculos eles são menores. Tem outro grupo em que, ao invés de eu ter 2 pares de tubérculos, eu tenho um só, ou mesmo nenhum par. Eu tenho esse outro grupo que, além dos tubérculos laterais, tem os tubérculos medianos também. Esse é um grupo problemático, pois eles têm vários tubérculos no abdômen e são espécies diferentes, mas eu não consigo atribuir nenhum nome a elas até o momento, pois elas se parecem com a tuberosa e a quinquemocronata. E como até o momento eu não consegui examinar o tipo de nenhuma dessas 2 espécies, eu não consigo ainda saber se as espécies já descritas são alguma dessas 6 que eu tenho aqui, ou se não é nenhuma delas. Então, por enquanto, elas não serão descritas. Resultados mais relevantes, vou descrever pelo menos 16 espécies novas, vou atualizar a distribuição geográfica, fornecer uma documentação detalhada da morfologia geral e também da morfologia da genitália para todas as espécies. Eu vou confirmar que o abdômen ele é um bom caráter diagnóstico para esse gênero e atualizar a diagnose do gênero com o registro de várias estruturas que eu não consegui mostrar aqui na apresentação. Eu queria agradecer especialmente ao meu orientador e meu co-orientador, Alexandre e o Facundo, minhas amigas Cláudia e Carol, que trouxeram materiais para mim de outras instituições. Cláudia trouxe material do Museu Nacional, de onde eu consegui várias espécies novas. Aos meus amigos do Laboratório de Aracnologia do Museu Guild, que estão sempre comigo. As instituições que são responsáveis pela minha formação, que é a Universidade Federal do Pará e o Museu Guild. E ao CNPq pelo fornecimento da minha bolsa de pós-graduação. Obrigado.